Olá, seja muito bem-vindo a esse curso do livro HTML e CSS Projete e Construa Website. Nesse módulo aqui, chamado de módulo 8 ou também capítulo 8 do livro, nós vamos aprender as marcações extras. Está até escrito errado aqui, deixa eu já corrigir aqui no slide. Pronto, marcações extras. Nós vamos ver aqui algumas coisas importantes, que é especificar as versões do HTML, para você entender um pouquinho da origem, identificar e agrupar elementos. Nós vamos começar a entender um pouquinho de ID e class, que a gente vai utilizar. Se eu não me engano, tem mais um capítulo. No próximo, a gente já entra em introdução ao CSS. E aí você vai utilizar muitos as class e os IDs, que a gente vai ver já aqui nesse capítulo, nesse módulo. Nós vamos também pegar aí a parte de... Deixa eu pegar o laser aqui para ficar bacana. Nós vamos pegar aqui a parte de comentários, meta-informações e iframes. E aqui dentro de identificar os grupos, né? Agrupar elementos, que é melhor dizendo, nós vamos pegar um pouquinho da semântica, de como que o navegador entende aí o nosso HTML, ok? Bom, é um módulo introdução aqui teórico, mas você já que conhece o curso sabe que é imprescindível você ver isso aqui, está no livro, para a gente partir para a prática, e a gente sempre vai para a prática. Bom, nesse ponto aqui nós já abordamos até aqui as principais tags, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ver aqui as diferentes versões do HTML e indicar qual que é a versão que está sendo usada. Hoje, já vou adiantar, hoje você ainda encontra sites que tem o XHTML 1.0, assim, são sites mais antigos. Você encontra sites XML, também são sites antigos. Você encontra principalmente os novos sites mais modernos, já com o HTML5. Bom, como adicionar comentários, nós vamos aprender aqui na prática. Atributos globais, então nós vamos aprender as class. Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Nós vamos aprender as class, os atributos class e os atributos ID. Nós vamos também agrupar, né, usar elementos aí agrupados. Nós vamos entender um pouquinho da semântica. Nós vamos aprender também como incorporar iframes, tá? É uma coisa que ainda é utilizado. Alguns atributos do iframes não existem mais, não se utilizam mais. Existe, mas não se utiliza mais, melhor dizendo, né? Eles existem, mas não é mais utilizado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como também adicionar informações sobre a página, que são as meta, e caracteres especiais, né? Alguns caracteres aí de notação do HTML, onde a gente vai utilizar aí algumas palavras especiais para poder representar caracteres no nosso browser, no nosso navegador. Então, a evolução do HTML. Eu vou pular aqui alguns slides e já vou para o slide final para eu mostrar para você aqui a evolução do HTML. Tá? Deixa eu pular aqui. Bom, esse slide aqui representa bem isso. Tá? Se você tiver... Porque esse é muito teórico, eu não vou perder muito tempo aqui. Eu vou para a prática, que é onde que realmente você vai aprender a programação. Tá? O que eu quero dizer aqui com pular essa parte? É que isso aqui não é tão essencial. Tá? Não é tão essencial. O que eu vou falar para você que já basta para você entender a dinâmica da evolução da HTML. Bom, lá em 98 começou aí com o XML. Tá? Era a primeira linguagem de marcação, e aí que utilizava, né, o HTML, o XML, né, não era chamado de HTML, e então começou o Strict XML 1.0. Isso aqui é a declaração dele. Tá? Quando você vai digitar um código, uma página na web, você tinha que digitar esse código aqui na abertura. Tá? Na abertura, que eu falo, é lá em cima do código, antes de fazer qualquer coisa, de colocar ali seu parágrafo, o cabeçalho, colocar ali sua lista, seu formulário, você tinha que digitar isso aqui, o XML. E aí ele tinha algumas particularidades, né? Todas as tags dele tinham abertura e fechamento, né? Ele tinha algumas coisinhas que era particular. Como isso não usa hoje, nós vamos pular. E aí nós entramos no Strict HTML, no XHTML. Aqui já tiveram algumas outras regras, onde os navegadores já utilizavam tags específicas. Tá? Os navegadores ainda não eram pacificados. Eles não utilizaram a web única. Né? Todos os navegadores não aderiram às mesmas tags. E aí você programava um site, às vezes ficava um site diferente
em determinado navegador. Você abria no Mozilla, você abria no Internet Explorer, você abria no Google Chrome, e às vezes você tinha resultado diferente do código, tá? Porque eles não aderiam essas práticas. E aí que veio a Transitional, que é o XHTML 1.0. Você ainda pode encontrar alguns sites que tem essa declaração aqui no seu cabeçalho, né, lá em cima. Você pode encontrar. O muito utilizado ainda hoje, que é o HTML4, ele tem aqui essa indicação. Se você for criar uma página e digitar qualquer um que seja desse código aqui, você vai perceber que o seu navegador vai interpretar aquilo como aquela linguagem, né? Então, HTML4, se você botar lá um doctype, HTML public e colocar esse link aqui da W3C, o que vai acontecer? O seu site vai ser reconhecido como um HTML4, tá? Os navegadores vão reconhecer ele como HTML4, os robôs, né? Os motores de busca. Então, e hoje a gente utiliza o mais simplificado, que praticamente todos os browsers aderiram, que é o HTML5. E essa aqui é a declaração do HTML5. Quando você não declara nada, os browsers já colocam lá para você no seu site HTML. A gente até viu isso inspecionando código nas aulas anteriores. Mas o correto é você colocar ali o doctype indicando qual versão de HTML você vai estar utilizando. Bom, isso aqui é bem teórico, tá? E nós vamos realmente fazer aquilo que interessa. Vamos para a prática. Bom, então a gente vai aprender aqui agora, a primeira coisa é comentar. Então você está vendo aqui uma caixinha de código, e aqui, o primeiro código que eu tenho aqui é o código de comentário, que é representado aqui pelo sinal de menor, né? Exclamação, hífen, né? Tracinho, 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 tracinho e sinal de maior. E aqui dentro vai o meu comentário. Tudo que eu digitar aqui não vai aparecer no meu navegador. Para que servem os comentários? Basicamente, os comentários, a gente fala comentar código, serve para facilitar a vida do programador. Você vai comentando tudo o que você vai fazendo. Caso você precise de uma pessoa para entrar naquele projeto, você precisa escalar aquele projeto, você está criando um site mais robusto, você está criando um sistema, a pessoa vai lendo seus comentários e ela vai entendendo aquilo que você está fazendo. Serve como uma forma de documentação de código, tá? É boas práticas. Você que vai programar, é importante você comentar. Todos os meus projetos eu comento. Às vezes eu não faço as melhores práticas de comentar todo o projeto, mas eu sempre estou comentando o projeto para facilitar. Bom, dito isso, vamos para a nossa desenvolvendo a prática. Vou pedir para você então abrir a pastinha aí. Vamos abrir nossa pastinha do curso. Vamos criar aí uma nova pastinha dentro da nossa pasta do curso, chamada, que vai ser... colocar aqui markup extras, marcações extras, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cedilha aqui, porque eu mesmo cometi um erro aqui, eu dei espaço e coloquei cedilha. Então vou colocar aqui, não tem problema o nome da pasta, né, porque a gente não vai utilizar ela como link, vai ser só o arquivo que vai estar aqui dentro. Bom, o arquivo 1 nosso, vou criar ele aqui, vai ser do tipo doc, né, para a gente poder iniciar, e vai ser comments, tracinho HTML, e aqui ponto HTML, que vai ser nossa extensão. Saiu um S a mais aqui, beleza. Bom, vou clicar nele aqui, abrir com o bloco de notas. O bloco de notas abriu aqui, eu puxo para cá, vou dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Aqui, beleza. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou digitar aqui, eu vou abrir um comentário. Então, abri aqui o sinal de menor, exclamação, tracinho, tracinho. Eu vou colocar aqui. Aqui começa o meu código do site. Tracinho, tracinho e fecho aqui sem problema nenhum. E aqui eu vou colocar o meu código. Vou colocar aqui um H1. Vou fechar aqui meu H1. Vou colocar aqui cabeçalho do meu site. Bom, depois do H1 aqui, eu vou colocar aqui um H2.
e vou colocar subtítulo do meu site. Vou fechar esse H2. E aqui embaixo eu vou colocar aqui um novo comentário. Aqui finaliza o cabeçalho do meu site. Tá? Só um exemplo. Aqui finaliza. E aí eu posso vir aqui, eu vou até copiar esse aqui de cima, vou dar um Ctrl C nele, vou vir aqui dar um Ctrl V, e aqui eu vou colocar o seguinte. Aqui inicia o corpo de conteúdo do meu site. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo para mim mesmo. Quando eu for ficar abrindo esse projeto para poder ir trabalhando nele, eu vou lendo para eu saber. Né? Eu vou saber que aqui é o cabeçalho, aqui começa, aqui finaliza, aqui inicia, aqui eu vou colocar o corpo do site, então vou colocar aqui um parágrafo. Vou colocar aqui um parágrafo. E aqui eu vou digitar um texto. Aqui é o corpo do texto do meu site. Bom, vou deixar só isso, vou fechar aqui o parágrafo. Fechei o parágrafo. Posso colocar aqui outro parágrafo sem problema nenhum. Ctrl C, um Ctrl V. E finalizar. Vou colocar aqui, por exemplo, num comentário, que aqui finaliza. Aqui finaliza. Aqui finaliza o corpo de conteúdo do meu site. Bom, eu estou fazendo o que com isso aqui? Eu estou indicando para mim mesmo, quando eu for trabalhar nesse projeto, onde começa, onde termina cada bloco de código que eu vou estar trabalhando aqui. O conceito de bloco de código vocês vão ver um pouco à frente aqui, mas é só para ilustrar, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos executar esse arquivo. Eu executei ele aqui. E não apareceu os comentários, né? Eu fiz aqui um comentário, aqui ó, aqui está um comentário, aqui está outro comentário, né? Finalizando, aqui outro, e eles não aparecem no meu site, pro usuário final, que vai ver aqui no navegador. Mas se você exibir o código-fonte, olha só, ele aparece aqui para você, né? Numa cor verdinha, dependendo do seu navegador aí, das configurações, pode ser que esteja em outra cor. Mas ele aparece aqui, ó, comentado. Eu posso também clicar aqui em inspecionar. E ele vai aparecer aqui, ó. Aqui começa meu código, aqui finaliza meu cabeçalho. E note que eu falei para você, quando você não coloca HTML, o browser já faz para você, ó. Coloca o HTML, coloca o header, o head, né? E ele finaliza aqui o HTML, coloca o body. Nada disso eu coloquei, tá? Eu coloquei só o H1, H2 e os parágrafos. Bom, e aqui estão os comentários. Então, o comentário serve basicamente para isso, para você documentar à medida que você vai trabalhando no seu projeto aí, ficar fácil o entendimento. Vamos continuar. Bom, o próximo passo, e importante passo, né, vai ser o atributo ID, ID Attribute. Isso aqui você vai utilizar em elementos únicos dentro do seu site. Você vai entender isso à medida que você estiver trabalhando, fazendo um projeto, e aí você começar a aprender CSS, você vai entender, JavaScript também lá na frente, quando a gente estiver trazendo um conteúdo aqui de JavaScript, você vai entender que o ID ele tem que ser usado em um elemento único, tá? E você vai atacar ele com o CSS. Não vou explicar nem o que é atacar agora, porque você não vai entender muito bem, tá? Mas vamos lá. Nós vamos criar aqui um código, na verdade a gente já tem ele pronto aí, né, que a gente vai utilizar da aula anterior, e nós vamos criar o elemento ID, para você ver como que ele vai aparecer. No livro aqui, ele está aparecendo já uma formatação. Você pode perceber que a gente tem aqui um texto de parágrafo. Nesse segundo parágrafo aqui, as letras estão em maiúsculo, porque foi atacado pelo CSS. O CSS atacou esse ID aqui desse parágrafo. Só que nós não vamos fazer isso agora, nós só vamos colocar o ID. Nós vamos atacar o CSS nas aulas de CSS, ok? E por fim, nós temos um parágrafo aqui embaixo. Vamos para a prática, que aí você vai entender certinho como que vai ficar. Abra aí a pastinha do curso, Ctrl C, Ctrl V,
E nesse segundo aqui, nós vamos colocar aqui atributo tracinho ID, né? Atributo ID attribute. Vamos abrir com um bloco de notas, puxar ele aqui. E aqui eu vou escolher um parágrafo para botar um ID. Então, simplesmente dentro da tag de abertura, isso aqui é importante, dentro da minha tag de abertura, eu vou dar um espaço, porque eu não posso estar grudado, não pode ser colado aqui com o P de parágrafo, eu tenho que dar um espaço. E eu vou colocar simplesmente aqui, ID igual, abro, fecho aspas duplas, e vou dar um nome para o meu ID. Eu estou criando uma identidade para esse parágrafo aqui. Por exemplo, se eu falar que esse parágrafo aqui, o ID dele vai ser vermelho. Eu estou dando um nome para esse parágrafo aqui, dizendo que o ID dele vai ser vermelho. Bom, vamos executar para você ver o que vai acontecer aqui. Absolutamente nada. Ó, vou exibir o código-fonte, está aqui, ó, ID vermelho. Se eu vim aqui em inspecionar o código-fonte, eu vou ter aqui o elemento ID vermelho, ok? Eu não tenho nada aqui de mudança. Simplesmente eu dei uma nomenclatura para o meu ID. Se eu criar um elemento, né, se eu fosse criar um elemento no CSS, isso aqui seria transformado, tá? Eu vou até dar uma adiantada e criar isso aqui, mas fica tranquilo que nós vamos ver isso na aula de CSS. Então, eu vou vir aqui e eu vou abrir aqui o meu style. É uma forma de usar CSS, é na própria página, tá? Fecho aqui o meu style. E o ID a gente ataca com o jogo da velha. E eu vou colocar o nome aqui, vermelho. E eu vou abrir e fechar aqui o meu colchete, né? Perdão, abrir e fechar chaves, tá? Melhor dizendo. E vou colocar aqui um color, red, ponto e vírgula. Não se preocupe com essa estrutura aqui, eu só estou dando uma adiantada para você ver como que eu ataco aqui o ID vermelho que eu nomeei aqui o meu parágrafo, tá? Não se preocupe com isso. Eu vou atualizar aqui a minha página e olha que bacaninha. O meu parágrafo foi formatado na cor vermelho, a cor dele foi vermelho. Mas não se preocupe, que a gente vai ver muito CSS ainda no decorrer aqui do curso. E você vai ficar craque, você vai aprender tudo de CSS neste curso, ok? Bom, vamos continuar. Já que nós atacamos o ID, agora a gente vai ver o class, tá? O class attribute. Qual que é a diferença fundamental? O class, você pode atacar vários elementos ao mesmo tempo. O ID não é recomendado. E o class, ele é mais para você utilizar mesmo com CSS para fazer a formatação. O ID nem tanto formatação, apesar que você pode. O ID geralmente é para você formatar ações. Clicar em botão que tem um ID X ou Y. Quando eu clicar no ID, o site vai tomar uma determinada ação, tá? Vai para um link X ou Y, vai fazer alguma coisa. O class não. O class é mais para a gente atacar mesmo o CSS, ok? Bom, vamos para a nossa prática. Vamos lá, vamos duplicar esse atributo ID e vamos colocar atributo class. Vamos abrir com o bloco de notas. Eu estou usando aqui o mesmo exemplo, tá, para ficar mais fácil, apesar que você está vendo aí no slide o do livro, mas foca aqui que vai dar o mesmo resultado, ok? Bom, vamos lá, eu vou aumentar aqui, na aula anterior, até esqueci de aumentar. Na aula anterior não, no exemplo anterior, eu esqueci de aumentar, mas agora eu aumentei aqui. Bom, o class é a mesma sistemática aqui do atributo ID. O que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui uma tag, tá, um elemento, vim aqui no H1, e na tag de abertura eu vou colocar aqui um class, é o comando, né? Igual, abre e fecho aspas duplas, e vou colocar aqui, por exemplo, que vai ser essa class aqui vai ser um fundo. O nome da classe é fundo, tá? Posso dar qualquer nome, tá? Só estou dando esse nome aqui especificamente, porque eu vou te mostrar como que funciona a classe. Bom, vou vir aqui no meu style, aqui embaixo, né? Que aqui eu ataquei aqui o vermelho, que é o ID, e agora eu vou usar o class. Qual que é a diferença?
na questão da sintaxe. O ID a gente usa o tralha, o jogo da velha. O class a gente utiliza o ponto, tá? O ponto. Então eu vou botar aqui ponto fundo, vou abrir e fechar chaves. Eu posso colocar também na mesma linha, tá? Não tem problema, e escrever o código aqui dentro. Eu também posso colocar ele aqui embaixo e escrever o código aqui dentro, ou um embaixo do outro. Como notação de uso já, que eu já estou mais familiarizado, eu uso dessa forma aqui, que é a forma, para mim, a mais correta, tá? Eu acredito que seja até a forma mais correta, eu posso até verificar isso depois, mas a forma mais correta é essa, ok? Bom, eu vou dar um fundo aqui, eu vou dar um comando de background e vou colocar aqui de yellow, um background yellow, na class fundo. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui na minha pastinha e vou executar esse arquivo. E olha só que bacana. O meu cabeçalho do site está com a class. Vou inspecionar aqui. Ó, ele está com uma class fundo, que é essa class aqui. Se eu tirar aqui, ó, aqui no inspecionar, tá, você pode fazer alguns testes, algumas coisas aqui. E olha só, ele está atacando somente a minha class. Olha que bacana. Se eu pegar aqui num parágrafo, por exemplo, e colocar aqui uma class só para testar, ok? Eu estou fazendo isso no navegador. E dar o nome aqui de fundo. Olha só o que acontece. Ele também pega a class. Eu posso fazer isso direto no código, tá? Posso fazer isso direto aqui no nosso... Vim aqui e chamar um parágrafo aqui de class. Mas eu estou fazendo isso aqui no navegador só para ser mais rápido, tá? Mostrando para você como que utiliza o console aqui do Google Chrome, para você ir familiarizando. Ok? Bom, dito isso, acredito que você assimilou aqui o que é o ID e o que é o class, né? Agora você vai entender fácil para a gente poder, quando a gente for fazer CSS, você já vai saber como que cria um ID, como que cria um class, né? Ou uma class, né? Chamar de uma class ou um class, para poder formatar esse conteúdo, ok? Vamos continuar aí. Bom, vamos ver aí elementos de bloco. O que seriam elementos de bloco? Você vai começar a entender cada vez mais que você estiver programando em HTML, que o site tem uma semântica de leitura, né, para poder fazer a exibição do conteúdo no browser. E aí a gente tem algumas tags que são de elementos, blocos de elementos. Então aqui a gente tem uma tag, por exemplo, o H1, fecha o H1, está representado aqui, o parágrafo, e ele fecha aqui, e a UL, né, a UL, que é uma lista não ordenada, ela está representada aqui. Isso aqui são alguns elementos, tá? Que eles sempre vão começar na próxima linha. Se você colocar um H1 e um parágrafo embaixo, o parágrafo vai começar embaixo. Se você colocar uma lista, ele vai começar embaixo. Então aqui estão alguns exemplos de elementos de blocos. O H1, parágrafo, a lista, né? O elemento de lista. E aqui é a representação. Vamos fazer isso aí na prática para você entender melhor. Apesar de que você já conhece todos esses elementos. Abra aí a pasta. Vamos criar um arquivo novo? Vamos copiar, né? Vamos copiar e colar. Acelerar a produtividade. Faz parte também. Bom, vamos ver aqui. Na verdade, eu tenho que renomear aqui, né? Vou renomear. Vamos colocar aqui bloco elements. Elements, né? Elementos de bloco. Vamos abrir ele com bloco de notas. Puxar ele aqui. Vamos dar um Ctrl mais para aumentar. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar esse style aqui. Isso aqui foi uma aula, um conteúdo um pouquinho avançado, só para você entender. Bom, eu posso deixar aqui, vou tirar aqui o comentário. A gente não vai usar o comentário agora. Vou tirar aqui esse comentário, vou tirar aqui esse comentário. Bom, aqui eu tenho e vou tirar aqui também essa class e vou tirar aqui esse ID. Bom, aqui a gente tem um cabeçalho, ok? Vou apagar esse segundo aqui e vou apagar esse parágrafo aqui e vou criar uma lista. Vou vir aqui, vou criar uma UL, vou fechar aqui a minha UL e aqui dentro eu vou criar aqui uma LI e vou fechar a minha LI. Eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vou fazer aqui 4 elementos de lista. Né?
Vamos lá então. O item aqui vai ser, vou colocar aqui lista 1, lista 2, só para ilustrar. Lista 3, lista 4. Um Ctrl S para salvar. Vou minimizar aqui e vou, já até abriu aqui do lado, né, mas eu vou abrir no navegador para ficar certinho. Bom, tá aí, ó. Isso aqui, você criou um cabeçalho, você criou um parágrafo, automaticamente o parágrafo foi para baixo, você criou uma lista com 4 itens de listas, automaticamente eles pularam para baixo. Isso são bloco elementos. Elementos de bloco são elementos que ocupam todo o espaço onde ele foi criado. Você só consegue mudar esse espaçamento deles aqui através do CSS, que é o que a gente vai aprender mais à frente. Mas você entendeu agora o que é um elemento, que quando ele inicia, ele joga o próximo elemento para baixo. Tá? Ele vai criando blocos. Isso aqui é como se tivesse uma caixinha aqui, ó, em volta. Deixa eu até... Não tem como eu desenhar aqui, mas só para você entender. É como se tivesse uma caixinha aqui, aqui outra caixinha e aqui outra caixinha. Ele está um em cima da outra aqui, representando blocos. Vamos continuar aí. Antagonizando os elementos de bloco, nós temos os inline elementos. O que é o inline elemento? São elementos em linha. Eles vão ocupando espaço até chegar ao final e depois que vai empurrando o outro para baixo. Então aqui a gente tem um textinho com elemento de linha. Tá? E aqui estão alguns exemplos de elementos, né, de linha, inline. É o A, né, o link, o B, que é o negrito, o EN também, que é o ênfase, que é a mesma coisa que o negrito, o MG, que seria aqui o de imagem. Bom, vamos desenvolver a prática. Abra aí a pastinha, já pegamos o bloco elemento aqui. Esse eu vou criar um novo. Eu vou vir aqui, vou criar um novo e vou colocar aqui, que esse vai ser o inline, minúsculo, inline elements.html. Eu vou apagar isso aqui. Ok. Bom, já que eu estou aqui com o navegador aberto, eu vou abrir aqui uma aba e eu vou vir aqui e vou digitar Loren Y. Esse site aqui é um gerador de texto bacana para a gente poder trabalhar e ilustrar. Eu vou copiar aqui esse texto aqui, vou dar um Ctrl C nele, vou abrir a nossa pastinha e aqui no elemento inline eu vou abrir aqui com um bloco de notas, vou trazer ele para cá e vou copiar aqui o texto que eu acabei, vou colar, né, o texto que eu acabei de copiar. Só que ele ficou inline assim muito grande, né? Não está aparecendo na tela. Eu vou dar umas quebras aqui com o mouse, com o Enter mesmo, umas quebras de linha, só para a gente visualizar aqui todo aqui no bloco de notas, ok? Bom, seguindo aqui o texto, o que eu posso fazer aqui? Bom, posso botar um elemento aqui, o elemento B. Vim aqui fechar ele aqui, o elemento B. Eu posso usar o elemento I, né? Melhor dizendo, vou usar o elemento aqui A. Vou vir aqui o elemento A, href, né? A, href igual. Vou deixar aqui uma tralha para ser link cego, porque eu não quero mandar para lugar nenhum. E eu vou colocar aqui um fechamento desse A. Outro elemento que eu posso utilizar aqui, o elemento EN. Esses elementos a gente já viu, tá? Todos esses elementos aqui a gente já viu. Só estou mostrando aqui que eles são elementos inline, tá? Diferença dos elementos em bloco que a gente viu anteriormente. Salvei. Vamos ver o que acontece. Bom, não vai mudar nada, né? Não vai mudar muita coisa, não. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem um elemento que ele vai até o final e aí ele joga para baixo. Não mudou nada, tá? Não mudou praticamente nada. São elementos que não empurram o próximo para um bloco de baixo. Simplesmente eles seguem. Eles seguem. Ó, aqui está o EN. Ó, a gente der um inspecionar aqui. Ó, eu tenho o B aqui. Depois eu tenho o href. E eu tenho o EN aqui. Ou seja, eu tenho dentro de um texto vários elementos que não modificam os blocos. Tá? Simplesmente deixa tudo em linha. Vamos continuar. Bom, e aqui eu tenho uma introdução de um conceito muito importante, que é Grouping Text e Elements in Block.
Como que eu faço isso? Eu utilizo um elemento novo para você. Isso aqui é muito importante, tá? Faça suas anotações, veja essa videoaula, né? Grave isso, porque isso aqui vai ser muito importante daqui para frente. Que são as divs, tá? É esse elemento aqui, é uma tag, que ela tem abertura e fechamento, e ela vai criar para a gente o bloco. E nós vamos utilizar muito div daqui para frente. No CSS vai utilizar muito div, porque a gente vai ter que atacar as divs, seja com class, seja com ID. Tá? Até para a gente poder depois introduzir um framework, quando a gente for trabalhar, um exemplo clássico é o Bootstrap do Twitter, que é um framework para HTML e CSS para facilitar a tua vida, e ele utiliza div, tá? Muita div, muita div. Div class, div ID, sempre vai utilizar div. E aqui a gente tem um exemplo. Aqui tem uma div, ID header, e dentro dessa div, ó, ela está abrindo e fechando, dentro dessa div, nós temos aqui alguns elementos que vão criar blocos, ok? Nós temos aqui uma imagem, nós temos aqui uma lista não ordenada, e aí vai ficar dessa forma aqui o conteúdo, tá? Ele mostrou que ele até ilustrou aqui com uma logo, com uma imagenzinha que ele pegou na internet, né? O livro. E a gente vai fazer o que agora? Nós vamos fazer isso na prática, tá? Vou pegar uma imagenzinha aqui e vamos criar aí também o elemento div. Abra aí a pasta e nós vamos aqui, ó, pegar especificamente aqui o bloco elementos, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nele. E aqui eu vou renomear ele para grouping text, grouping text, né? Dá um espacinho aqui, elements, block. Ok, beleza, é isso aqui. Vamos abrir aqui com um bloco de notas. Eu vou vir aqui e vou aumentar isso aqui. O que vai mudar aqui? Bom, eu tenho que inserir aqui uma imagenzinha e criar minha div. Então já vou deixar pronto aqui. Eu vou criar aqui uma div. Ela tem um ID, tá? Não necessariamente precisa ter um ID, mas no exemplo do livro tem um ID. Então eu vou botar aqui um div ID header, de cabeçalho, header. E ela engloba todo o meu conteúdo, tá? Estou só dando espaçamento aqui só para ilustrar, mas a minha div, ela engloba todo o meu conteúdo. Ela é um grande bloco, tá? É um grande bloco. E aqui eu vou ter uma imagem, né? Que vai ser um img, src, abro, fecho e posso fechar aqui já a minha imagem. Eu não tenho nenhuma imagem, eu vou dar um Ctrl S para salvar isso daqui. Não vou executar ele ainda, vou abrir aqui o navegador e eu vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vou colocar aqui icon HTML. Vou pegar aqui imagem no Google e vou pegar aqui uma imagem, tamanho dela, vou colocar aqui ícone, para ver se ele pega um pequenininho. Bom, pode ser esse aqui mesmo. Vou dar um Ctrl S, vou salvar a imagem como, vou lá na minha pastinha, aqui do curso, cadê aqui, estúdio, curso do livro, HTML, vou salvar ele aqui, download de imagem. Bom, beleza. Cadê aqui a pastinha? Aqui o arquivo, grupo elementos. Bom, eu vou pegar aqui, deixa eu só conferir que se ele está dentro da pastinha do curso. Eu tenho que jogar ele para dentro da marcação, né? Então deixa eu voltar uma pasta aqui. Onde que eu salvei aquela imagem? Deixa eu ver aqui. Estúdio. Curso do livro. Vou pegar aqui a logo do curso, né? Melhor. Ctrl C nela aqui, só que eu acho que ela tá... Opa! Ctrl C nela. Só que eu acho que ela está muito grande. Mas vamos testar. Vou jogar aqui dentro mesmo. E o nome aqui está logo. Sem problemas. Vamos lá. Eu vou vir aqui e colocar aqui logo.png. Ctrl S para salvar. Agora eu vou executar. Cadê aqui o curso do livro? Não, a pastinha não está aqui, né? Por isso que eu errei aqui. Eu não coloquei na pasta do livro. Não vai aparecer nunca. Tem que colocar dentro da pasta do livro. Então deixa eu vir aqui.
Ctrl C, Ctrl V. Agora vai aparecer. Vamos lá na pastinha. Beleza, tá aqui dentro aqui, ó. As imagenzinhas tem que estar dentro da pasta, né? Senão não vai pegar. Se eu colocar em outra pasta, eu tenho que referenciar a pasta, como a gente já mostrou em aula anterior, né? No capítulo que a gente falou só de imagem. Então eu vou vir aqui agora, eu vou executar um Grouping Text Block. Vamos vir aqui. Como eu temia, né? A imagem está muito grande. Eu vou até diminuir ela aqui utilizando um atributo width. Aqui dentro do meu imagem, eu vou colocar aqui um width. Claro que eu ia fazer isso de outra forma, né? Eu já ia deixar a imagem pronta. Vou colocar aqui um width de 100 e vou atualizar aqui só para ficar assim, bacaninha. Bom, dei toda essa volta aqui só para mostrar isso, né? Mas olha só, agora a gente tem um bloco, uma div que engloba todo o meu conteúdo. Vamos inspecionar aqui. Olha só que bacana. Eu tenho uma div header. E olha só, eu posicionei o mouse. Olha como é que fica selecionado todo o conteúdo no navegador. Ó, só a imagem, só o cabeçalho, só o parágrafo, só a lista. Mas se eu colocar na div, olha só que legal. É um bloco. Isso aqui é um bloco com vários elementos dentro. Então a div é de suma importância você massificar esse conteúdo agora. E eu posso fazer formatação de estilo em toda a minha div. Eu posso mudar o texto, eu posso aumentar o tamanho, eu posso mudar a cor, eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha div, tá? Aqui é uma div ID, tá? Claro que a gente vai fazer muito isso com div class. A div ID também pode, mas como eu disse, deixa o ID para ações, deixa a class para estilizações, ok? Bom, vamos continuar. Tem um elemento muito bom também que a gente vai estar utilizando, que é o elemento span. O span, ele é equivalente a uma linha div, é como se você estivesse colocando uma div aqui dentro, um bloquinho aqui dentro. E aí você pode formatar esse texto dentro de um outro bloco, dentro de um outro texto. Então nós temos aqui um parágrafo e dentro dele nós temos um span. O span é utilizado dessa forma. Para você formatar pequenos pedaços de texto, você pode até usar o span sozinho, mas geralmente o span vai dentro de um texto, tá? Então ele está inserido ali dentro. Então vamos desenvolver a prática para você ver como que funciona aí o span. Abra aí, por gentileza, a pastinha do curso. Pode pegar o primeiro aqui, deixa eu ver aqui, comentário, inline. Pode ser esse inline aqui. Ele vai até aparecer muito com inline, né? Opa, eu abri ele, não é para abrir ele, é copiar, colar. E eu vou dar o nome dele aqui de span. Vou vir aqui, abrir com um bloco de notas, vou puxar para cá. E olha só, eu vou colocar um parágrafo em torno de tudo isso daqui. Deixa eu aumentar aqui. Às vezes eu esqueço de aumentar, mas não é por mal não, é porque a gente acaba esquecendo. E aqui eu vou fechar esse parágrafo. Bom, e aqui dentro desse parágrafo, eu vou diminuir esse texto aqui, está muito grande. Eu vou dar um delete aqui. E aqui dentro eu posso colocar o meu span. Então eu posso vir aqui, botar um span, botar um class aqui igual está no livro. Vou abrir e fechar aspas duplas, fecho o elemento de abertura e eu vou pegar aqui um textinho aqui, como se fosse um texto que eu tivesse querendo dar uma ênfase nele, fazer uma formatação no CSS. Então aqui no meu span class, eu vou botar aqui, igual está no livro, gallery, só para deixar de exemplo. Então chamei aqui um span class dentro do meu texto, dentro do meu parágrafo. Isso aqui é agrupando o texto com um elemento inline, tá? Utilizando aí o span. A gente vai sempre fazer isso aí com o CSS, tá? A gente vai sempre formatar com o CSS. Vou salvar aqui e executar e vamos abrir aí o span. Aí, ó, tá aí o nosso span. Eu deixei alguma div, algum elemento formatado? Não me recordo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um B aqui, ó. Tem a tagzinha B ficou ainda formatando. Deixa eu tirar ela aqui para não confundir. Sai aqui o B, Ctrl S, vou atualizar. Beleza. Não aconteceu nada, mas eu tenho um span aqui que eu posso formatar esse texto que está aqui dentro. Isso aqui é um agrupamento de texto com elemento inline, tá? O span serve para isso também. É mais uma tagzinha aí
que a gente vai estar utilizando aí no decorrer do curso. Vamos continuar. Bom, chegamos de fato no famigerado iframe. Isso aqui é um iframe, né? Aqui é um mapa do Google, é muito utilizado, não serve só para mapa, tá? Serve para você colocar um pedaço de vídeo no seu site, colocar uma série de coisas, tá? Mas geralmente o iframe é muito utilizado para a pessoa colocar um mapa do Google, tá? O Google até te dá isso, né? Você copia e cola lá o mapa, ele te dá isso certinho, tá? Você não precisa nem colocar o código como está aqui. A tag iframe, né? O elemento iframe, ele tem abertura e fechamento e ele tem alguns atributos, como o src, que é o link de onde ele vai pegar aquela imagem, o weight, que é o tamanho dele em pixel, e a largura, né, que é o width. Aqui está traduzido, mas é width, tá? Que é a largura dele, também é em pixel. Vamos fazer o seguinte? Vamos desenvolver a prática. Bom, vou pedir para você fazer o seguinte. Vamos criar aqui um arquivo novo. E vamos dar o nome dele de iframe.html, que é a extensão do arquivo que a gente está aprendendo. Dá um Enter aqui, deixar modificar e vamos abrir ele com um bloco de notas. Bom, tá aqui, não tem nada aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou abrir aqui, vou pegar no Google Maps. Deixa eu ver aqui, Google Maps. Cadê aqui o map? Deixa eu digitar aqui que é melhor. Maps. Ó, Google Maps. Vou pegar uma região aqui qualquer. Vou colocar aqui São Paulo, Avenida Paulista. Avenida Paulista, São Paulo. Bom, e aí eu posso fazer o que com isso daqui? Eu posso adicionar isso aqui, Avenida Paulista, eu posso adicionar no meu site. Como é que eu faço isso? Através aqui do Google, para colocar isso dentro do meu site. Bem simples. Aqui eu tenho um botão de compartilhar do Google, tá? Eu vou te ensinar aqui do Google, porque geralmente as pessoas utilizam o iframe do Google. Então clica aqui em compartilhar. Aqui ele tem um botão de copiar para você enviar para uma pessoa. Quando ela clicar, vai abrir exatamente aqui. E aqui tem o que a gente quer, incorporar um mapa. Então olha só, o iframe, ele pega exatamente o que a gente quer. Então eu vou clicar aqui em copiar HTML. Vou até pegar aqui o pequeno. Eu vou copiar esse HTML aqui. Vou jogar aqui dentro do nosso arquivo iframe. Vou dar umas quebras aqui de... Deixa eu ver aqui o que ele copiou. Ah, tá. Aquilo ali é o link do mapa, tá? Então você não precisa mexer aqui em cima. Aqui a gente vai ver que algumas propriedades, inclusive algumas propriedades nem são mais utilizadas no HTML5, mas eu não vou falar sobre isso agora, ok? Bom, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vou até aumentar aqui para você ver. Dei um Ctrl S. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente copiei do Google, tá? Ó, abertura do iframe, fechamento do iframe. src. Essa propriedade aqui, src, a gente viu ali, tem no livro, é o link daquilo que você quer buscar, daquilo que você quer incluir, da onde você quer o conteúdo, da onde você quer incluir no seu site, no seu sistema. O width é a largura, o weight é a altura, o style, aqui ele colocou uma borda X, isso aqui é um estilo de CSS utilizado dentro da tag. Num exemplo anterior aqui que eu fiz com você aqui, o ID, o class, onde eu formatei a estilização, eu utilizei isso fora da class. Aqui dentro da class, tá? Style, e aqui ele botou um border 0. Aqui ele colocou um allow full screen e aqui um loading lazy. Isso aqui são tudo do Google, tá? São propriedades do iframe que está pegando direto aqui para fazer a formatação do iframe do Google, ok? Nós vamos ver aqui outras no outro exemplo. Mas aqui você já está tendo uma ideia do que a gente precisa, que é o src, o width e o weight, tá? Eu posso até tirar isso daqui, ó. Vou tirar isso daqui para a gente utilizar de forma bem simples o que a gente precisa, ok? Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ctrl S para salvar. Eu vou vir aqui na minha pastinha e vou dar 2 cliques no meu iframe. E olha aí, aqui eu tenho um iframe, né, um mapinha no meu site. Claro, se eu utilizar lá as propriedades com o Google, vou dar aqui Ctrl Z aqui para desfazer, Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e vou atualizar. Olha só,
Ele tirou aqui a bordinha, tá? Ele fez de forma diferente, tá? Mas não mudou muita coisa. É um iframe normal. Dessa forma, inspecionar aqui o código, dessa forma você consegue incluir agora conteúdos dentro do seu site, utilizando o iframe. Ok? Bom, vamos continuar. Ainda dentro de iframe, nós podemos ver aí os atributos de scrolling. Isso é utilizado no XHTML, não é mais utilizado hoje pelo HTML5. O frame border também não é utilizado pelo HTML5. Você utiliza o CSS e tem o seamless. Isso aqui também é utilizado no HTML5, tá? Ele tira as barras e as rolagens do seu iframe. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a prática aqui e vamos utilizar esses atributos para ver na prática como que funciona. Abra aí a pastinha, vamos copiar e colar esse iframe aí. Vamos dar o nome dele de iframe 2. Ok? Bom, vamos abrir ele aí com o nosso bloco de notas, para a gente poder fazer o exemplo. E aqui eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui, vou aumentar primeiro, né? Vou aumentar aqui primeiro. E aqui eu vou colocar um atributo que a gente vai utilizar agora, que é o scrolling. Então vou colocar aqui o scrolling no e vou colocar aqui o frame border. Lembrando que isso daqui não utiliza mais, porém você pode encontrar em alguns sites. Vou colocar o frame border, que eu vou colocar 20, depois eu coloco 0 para você ver a diferença. E tem o atributo, só que alguns navegadores ainda não suportam, que é o acho que é Shan que chama, né? Shanless. Só que ainda não é utilizado. Ele é para colocar dessa forma, mas os navegadores ainda não aceitam, então não vou utilizar esse recurso, ok? Bom, vamos executar esse código aqui. O iframe 2. E olha aí. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Deixa eu colocar aqui o scrolling yes. É que o scrolling ele não vai aparecer aqui por causa do tamanho da tela. Mas se eu colocar aqui um scrolling yes, dar um Ctrl S para salvar, tem que atualizar, ele não vai aparecer aqui ainda as barras de rolagem. Deixa eu dar um F12 aqui e vamos ver se ele vai mudar. Deixa eu diminuir a tela aqui. Não, ele não vai aparecer por causa do tamanho do meu... Ele não vai aparecer do tamanho do meu iframe. Bom, mas o que acontece ali? O scrolling é as barras de rolagem, né? Aquelas barras de rolagem, tanto aqui na horizontal quanto na vertical. No ou yes ele vai aparecer. E o border também. Só que o que acontece? Esse atributo aqui, o frame border, ele pode até não estar sendo reconhecido mais pelo navegador. Por quê? Porque ele é obsoleto, tá? Ele é obsoleto e não se utiliza mais ele. Isso aqui é feito através de CSS, né? Eu poderia colocar uma class aqui, ó, colocar uma class e dar um nome aqui de Google Maps, sei lá, qualquer coisa, e depois atacasse essa class aqui com o meu CSS. Então não vai acontecer nada. Deixa eu voltar aqui ao normal. Não vai acontecer nada com o frame border porque realmente o frame border ele já não é mais utilizado, ok? Bom, isso aí é o frame, o iframe, né, que a gente utilizou para colocar conteúdo. Bacaninha, muito utilizado quando você vai criar um site institucional, você quer colocar ali a localização da empresa, então você utiliza aí o iframe. Vamos continuar. Bom, em todo site que você for criar daqui para frente, você vai utilizar o elemento meta. Esse elemento aqui, ele vai ficar no head, né, no head lá do seu site, e ele vai conter a descrição, vai conter palavras-chave, vai conter autor, vai conter uma série de elementos muito utilizados, tá? Que você vai colocar no head do seu site que o navegador vai reconhecer. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma busca de um site que vende artigos de esporte. E aí você coloca lá nas palavras-chave, na descrição do seu site que você trabalha com artigos de esporte, grande chance do robô do Google
descobrir o seu site e mostrar para aquela pessoa. É exatamente aqui que o Google vai começar a ver o que é o seu site. É na descrição, por exemplo, na meta description, que a gente vai aprender daqui a pouco. Então é muito importante você utilizar isso daqui a partir de agora no HID do seu site. Então aqui estão alguns elementos que a gente vai utilizar, tá? Aqui estão alguns elementos e a gente vai colocar isso na prática, né? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos para a nossa prática. Abra, por favor, aí novamente a pastinha. Vamos criar aí um novo elemento, na verdade um novo arquivo HTML. Então vamos lá. E agora a gente vai fazer ele, vou colocar aqui o nome de meta. Nós vamos fazer ele aqui todo na unha, beleza? Então para a gente exercitar um pouco aqui, vamos fazer ele na unha. Então vamos lá. Vou abrir aqui um bloco de notas, puxar ele para cá. Ele sempre está abrindo aqui no meu outro monitor aqui, mas não tem problema. Vou vir aqui dar uma aumentada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos declarar o nosso elemento, né? Vai ser o doctype, para você praticar HTML. Vou fechar ele aqui. Então a gente já está falando que é HTML5 para o nosso navegador, que vai ser um HTML. Eu vou fechar o meu HTML. Aqui dentro eu vou colocar um head e vou fechar o meu head. Ok? Bom, aqui embaixo, obviamente, a gente teria o body e o fechamento do nosso body. Ok? Bom, mas o fato que a gente vai tratar aqui agora é o elemento meta. E esse fica dentro do nosso head. Antes dele, nós temos o title. Fecha o title. E aqui dentro do title, eu vou colocar assim, ó. Esse arquivo é para o elemento meta. Apenas para a gente ilustrar, tá? Bom, e aqui embaixo do title, nós vamos colocar aqui o meta. Então, eu vou deixar pronto aqui vários metas que a gente vai dando nome para eles, tá? Então, eu vou colocar aqui o meta name. Vai ser o meta name. Vai ser né? Vou usar aqui o description, vou usar aqui o keyword. Então, vamos lá. Content. Abro e fecho e vou fechar aqui a minha tag meta. Ela é uma tag com fechamento único, tá? Não tem outra tag aí para poder fechar. Não tem outra tag de fechamento, né? Então vou vir aqui. Deixa eu ver quantos exemplos tem aqui no livro, que eu vou seguir aqui o exemplo do livro. Então nós temos aqui deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o sexto. Então vamos lá. O meu primeiro aqui vai ser o meta name description. E aqui seria a descrição do nosso site, né? Este site é apenas para estudo e mostra a meta. Beleza. Aqui eu vou colocar keywords, né? Palavras-chave. Keywords aqui é importantíssimo, você vai colocar separado por vírgula. Vou colocar aqui meta, curso HTML, CSS, tags, desenvolvimento. Bom, aqui estão as nossas palavras-chave, né, os keywords que o Google vai encontrar. Outra meta name, nós vamos ter aqui a robots. E aqui você pode colocar follow ou não follow. Você quer que o Google indexe o site, que ele ache o seu site, que ele não ache. Se você não quer que ele não ache, você vai colocar aqui um no follow. Bom, aqui no meta, ele utilizou outras metas aqui. Eu acabei colocando meta name, mas eu vou utilizar aqui as metas do livro. Tá? Tem mais metas, tá? Tem mais metas aqui, meta autor. Eu poderia utilizar de outras formas, mas o Google também, o livro também mostra da seguinte forma: http equiv igual, aí aqui, autor. Vou copiar essa estruturazinha aqui. http equiv, aqui nós vamos ter o pragma e nós vamos ter também o experience. Então o autor, eu vou colocar aqui meu nome, professor João.
Aqui nós vamos ter o pragma. Eu vou colocar aqui no cache. E nós vamos ter aqui também. Esse aqui é para, se você quiser colocar que ele fique, o seu site fique salvo para quando a pessoa for abrir, ele novamente ele abra mais rápido. Você vai permitir aqui no pragma. Se você não quer que aconteça isso, é só você colocar um no cache, ok? Bom, aqui nós vamos colocar o expires, que é a data que vai expirar o seu site, ok? Que vai expirar aqui o pragma do seu site. Então é expires, ok? E aqui a data. Então, como é em inglês isso, você tem que colocar em inglês. Então, vou colocar aqui Friday, 04, Feb de 2023, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, GMT. Ok? Bom, isso aqui é utilizado. Sinceramente, essas duas aqui, provavelmente você não vai utilizar. Agora, daqui para cima, você vai utilizar, tá? Mas vamos lá, vou salvar isso aqui. Vou vir aqui no meta e vou dar um enter para abrir aqui o arquivo certinho. Obviamente não aparece nada aqui, só o title, né, que aparece aqui em cima. Esse é o arquivo elemento meta. E aqui inspecionar elemento. Nós vamos ver aqui dentro do head, ó, as nossas metas. Então tá tudo certinho aqui. Não se preocupe com a acentuação, tá saindo aqui tudo estranho, né, tudo esquisito. É porque a gente ainda vai utilizar o char7, que é o que regula, né, a acentuação, caracteres aqui no Ocidente. Então nós temos o char7 aí, que é o UTF-8, que aí ele troca isso aqui no navegador automaticamente, né, e aí os arquivos ficam todos certinho, né, a nomenclatura dos textos, né, ou melhor dizendo, a acentuação gráfica dos textos ficam correta, ok? Bom, vamos continuar. Bom, estamos bem próximo do final e a gente vai ver aqui por último, tá? Que são os escape caracteres, que são basicamente códigos que representam caracteres especiais. Então, vou deixar aqui para você digitar aí no seu navegador, tá? Abre aí um bloco de notas, bonitinho. Se você digitar o código aqui, ele vai aparecer para você o símbolo, tá? Isso em HTML é muito utilizado, porque às vezes você vai trabalhar no navegador, você tem que digitar o código para aparecer o símbolo, ok? Dependendo do que você esteja fazendo, pode ser que você utilize isso daqui. Eu uso muito, por exemplo, aqui o símbolo de copyright, que é o símbolo que você detém os direitos sobre aquele site que você está criando. E aí você utiliza aqui o ecop ou o e-169. E aí ele vai aparecer esse símbolo para você aqui no navegador. Ok? A mesma coisa aqui do registrado. E isso aqui é só uma pequena parcela de símbolos que você pode utilizar, tá? Se você pesquisar aí no Google, né, você vai ver que existem centenas de símbolos que você pode representar com HTML. Vou deixar para você fazer isso, assim como também eu vou deixar aqui o nosso exercício de casa, que é aqui um completo sistema, né, um site completo, né, melhor dizendo, um código completo, tirado do livro. Você vai aí praticar, fazer a digitação, e aqui, ó, note que ele está em HTML4, ele ainda está no HTML4, ok? Você vai digitar aí, bonitinho, vai ver como que aparece. Isso aqui é um exemplo para você de código HTML completo, tá? Com HTML, com head, com title, com a meta, com body, usando div, usando aí praticamente todas as tags que a gente aprendeu durante o curso. Ó, aqui o wireframe, span, tem tudo, ok? Bom, finalizando aqui então nosso sumário de markup. Primeiramente, eu espero que você esteja gostando do conteúdo, que esteja fazendo sentido, tá? Que esteja te ensinando. O objetivo aqui é te ensinar aquele conteúdo do livro, te ensinar através de um curso, uma videoaula. Bom, a gente aprendeu aí que os doctypes informam os navegadores qual versão do HTML você está usando. Você pode adicionar comentários no seu código utilizando aí, a gente ensinou como que você utiliza os comentários, os atributos e os IDs, os atributos IDs e class, ok? Que permite identificar elementos particulares. Os elementos divs e span, que permite agrupar elementos em níveis de bloco e em linha juntos. Os iframes, a gente
colocou um mapinha do Google aí para você ver. A tag meta, tá? Esse elemento aí que você vai usar no head, tá? Que é um elemento importantíssimo, principalmente para o Google ler o teu site. E por fim agora, que eu deixei até como exercício para você aí, os caracteres de escape, né? Os caracteres aí que você vai digitar um código e vai aparecer para você um símbolo nas suas páginas. Ok? Espero que você tenha gostado muito do conteúdo. Convide aí pessoas que querem aprender com esse novo canal que eu criei aqui no YouTube, Curso do Livro. Um canal bem bacana, onde eu pego um livro e vou desmistificar ele todo em videoaula para vocês. Se você tem indicação de algum livro, se você gostaria de aprender algum conteúdo diferente, quando acabar esse livro, né, eu pretendo fazer um outro curso. Então comente aí abaixo, participe aqui do canal, interaja. Isso é muito importante para dar força para a gente poder continuar esse projeto. Beleza? Um forte abraço e até a próxima videoaula.